Mas vamos começar a falar sobre bulbofilo, né? Cultivo de bulbofilos. Vamos falar sobre os bulbofilos miniaturas, né? E também dos pequenos bulbofilos, tá joia? Eu vou mostrar como que eu cultivo. Agora, o que é importante, gente? Quando a gente fala muito em bulbofilos e a gente fala sempre de plantas miniaturas e plantas pequenas, o que é interessante, tá? Então vamos comparar para vocês terem uma ideia, para vocês entenderem o que a gente fala aqui quando a gente fala muito de miniaturas, né? Então olha só, esse daqui é um bulbofilo, né? Esse daqui é o sumatrano, tá joia? Olha o tamanho do bulbo dessa planta. O que isso significa? Que aqui ela tem uma reserva de alimento muito grande, né? Então ela pode passar, ela consegue passar por alguns períodos de falta de água ou até mesmo de um pouco menos de umidade. Então aqui o que ela tem? Isso daqui é uma reserva de alimento dela, né? Então são vários bulbos, então ela tem essa reserva de alimento. Então se o bulbo é maior, a reserva de alimento é maior. Concordam comigo? Então isso é fato, né? Agora, quando a gente compara essa planta com essa daqui, então vamos pegar os extremos, né? Olha, esse daqui é um bulbofilo moniliforme. Cada bolinha dessa que vocês estão vendo é um bulbo, então é um bulbo igual esse, tá? Da mesma forma, inclusive tem algumas folhinhas ali, se vocês conseguirem observar, tem algumas folhinhas ali. Então aqui, cada bolinha é um bulbo e esse daqui é um bulbo, certo? Só que aqui eu tenho muita reserva de umidade, de água e de alimento. Então, se eu errar um pouco no cultivo dessa planta, ok, ela vai conseguir passar por isso. E agora essa? Olha a quantidade que ela tem aqui de alimento em cada bulbinho desse. É muito pouco. Então, proporcionalmente, ela não consegue passar por períodos de muita seca, muita estiagem ou falta de umidade. Entendeu? Então, olha só, a reserva que essa tem e a reserva que essa tem. E aí, quando a gente começa a entender isso, aí a gente começa a ter um pouco melhor aí o sucesso no cultivo, ou chegando a ter o sucesso de cultivo, principalmente com espécies pequenas e em miniaturas, né? Que no caso é essa daqui. Né? Então essa daqui é o bulbofilo moniliforme. Quando a gente entra nesse tipo de planta, como essa também, olha só, que é o Polyculosum, olha só, né? Essas duas plantas aqui são plantas extremamente delicadas de cultivo. Mas vocês vejam, como é que eu cultivo elas? Essa daqui num pedaço de madeira, né? Aqui cortiça, né? Um pedaço de cortiça, e essa daqui num pedaço de madeira. Aonde que eu tenho aqui esfagno? Praticamente não tem esfagno, elas estão praticamente plantadas direto. Essa direto na madeira, uma quantidade mínima de esfagno aqui, e essa também, a quantidade mínima de esfagno aqui, tá? Agora, qual que é o segredo? Umidade ambiente. Então aí que entra o grande segredo para o cultivo e para você ter o sucesso, principalmente nessas plantas miniaturas. Você precisa ter um ambiente mais estabilizado, principalmente quando a gente fala na questão de umidade, né? Então não adianta a gente investir em plantas se a gente não investe no nosso ambiente de cultivo, principalmente quando a gente fala dessas pequenas espécies, tá? E aí, qual que é a grande questão limitante? Que essas plantas aqui, né, então tipo Polyculosum, ou tipo moniliforme, ou tipo também, como a gente fala aqui, quando a gente vai entrar aqui no Physometrum, né, esse daqui também, né? Quando a gente entra nesse tipo de planta, elas dificilmente a gente consegue cultivá-las em vaso. Por quê? Por causa do excesso de umidade, né? E esse excesso de umidade, elas acabam fungando, acabam apodrecendo e você acaba matando a planta. Então, normalmente você vai ter que cultivá-las ou em madeira ou em leque. E aí o grande segredo, não adianta você colocar um monte de esfagno, um monte de material para tentar dar umidade para essas plantas. O grande segredo é o ambiente. Eu preciso ter um ambiente estabilizado, principalmente quando a gente fala na questão de umidade. E umidade é diferente de rega, tá, gente? Porque muitas vezes você fala assim, eu não tenho um ambiente com muita umidade, mas eu vou regar as plantas mais vezes.
Esse é um grande erro também, porque essas plantas elas não gostam de ficar molhadas muito tempo, elas não gostam de ser molhadas toda hora. Elas gostam da umidade ambiente, mas não de serem molhadas, até a gente brinca. Ela gosta de umidade, mas não gosta de ficar com o pé molhado, que é a raiz. Se a raiz fica molhada há muito tempo, ela acaba estragando, ela acaba apodrecendo, e aí depois o que acaba acontecendo? A planta vai definhando e a planta morre. Tá? Então, um dos grandes segredos, principalmente nessas espécies mais delicadas, principalmente de bulbofilo, mas a gente fala bulbofilo, mas se entendam espécies delicadas de micro-orquídeas de uma forma geral, tá? É a questão da umidade ambiente. Esse é um dos grandes segredos, né? Quando a gente fala principalmente nessas espécies menores, nessas espécies mais delicadas, é a umidade ambiente. Esse é um grande segredo. Ah, Roberto, mas eu não tenho essa umidade no meu orquidário. O que eu faço? Você vai ter que construir essa umidade através ali colocar aquelas bacias com brita, você fechar as laterais do teu orquidário, você cobrir o teu orquidário. Você vai ter que fazer uma série de adaptações para você conseguir segurar essa umidade ambiente dentro do teu orquidário. Ah, mas eu quero comprar essa planta, mas eu não tenho o meu orquidário preparado ainda. Não compre. Tá? Porque você vai matar essa planta e você vai perder o teu dinheiro. Então, como a gente fala, não é nem todas as orquídeas que eu quero, eu posso ter. A não ser que eu tenha um orquidário e me prepare para receber essa planta. Caso contrário, é melhor você não ter. Procure espécies que vão se adaptar melhor ao teu orquidário. Tá joia? Então essas daqui são espécies mais delicadas que dependem muito do ambiente estabilizado. Ok? Mas aí a gente tem algumas outras espécies, a gente já tem algumas outras saídas, né? Então deixa eu mostrar aqui para vocês também. Ó, essa daqui é o bulbofilo roseum, né? Esse daqui, a Trias rolfi, né? Então é o bulbofilo. Eu mantenho o nome de Trias porque o Trias ele tem uma característica do bulbo e a questão do crescimento dela também. Então o que acontece? As trias, normalmente você consegue cultivar ela em madeira, não tem problema nenhum. Só que ela, da mesma forma, ela depende dessa umidade ambiente. Se ela não tiver essa umidade ambiente, ela não faz o enraizamento, as raízes dela são curtas, não tem raízes muito longas, são raízes curtas, e ela depende muito também da umidade ambiente, tá? Para ela poder se desenvolver. Olha, vocês vejam, já coloca um pouco mais de esfagno aqui, a planta está desenvolvendo as raízes muito bem, cheia de frentes novas. Mas ela precisa de umidade ambiente. Ah, Roberto, e aí, como é que eu faço para cultivar? Essa planta você já tem a opção. Se você não conseguir cultivar ela, ou o teu ambiente ainda não está preparado para receber ela e fazer o cultivo em madeira, você já tem a opção de cultivar ela em vaso. Ó, essa daqui também da mesma forma. É um bulbofilo roseum, Trias rolfi, olha, da mesma forma. Só que cultivado no vaso tipo cuia, substrato misturado aqui eu tenho casca de pinos, carvão, um pouco de casca de arroz, turfa e perlita, né? E olha só como que a planta tá, olha como que ela está saudável, bonita também e crescendo e se desenvolvendo muito bem. Então, a maioria das plantas, né, principalmente quando a gente entra nos pequenos, não nos miniaturas, mas nos pequenos, miniaturas também, alguns você não vai ter nenhum tipo de problema de você cultivar em vaso. Então, se você tem um ambiente que ele já tem um pouco menos de umidade e você não consegue segurar essa umidade durante muito tempo, o que é o ideal? Você cultivar em vaso. Tá? Então é a tua forma de cultivo que deve mudar, se adaptar para a necessidade do teu ambiente, a necessidade da planta, né? Principalmente essas plantas de pequeno porte, que elas precisam de um pouco mais de umidade. Então se o teu ambiente não tem, sempre tem a opção de cultivar elas em vaso, né? E uma outra coisa bem interessante, que eu gosto de mostrar sempre também, olha, essa daqui é uma e essa daqui é outra, ó. Da mesma forma, ó, esse daqui é o bulbofilo taiwanense, olha só. Ó. Então, da mesma forma, as duas plantas, as duas formas de cultivo.
O taiwanense ele já tem um problema. Ele não é uma planta que ele gosta de muita umidade, ele não gosta de ficar muito molhado, mas ele precisa de um pouco dessa umidade também. Então, muitas vezes você vai cultivar, vou cultivar no esfagno. No esfagno não é o ideal, é sempre um substrato um pouco mais misto, com casca de pinos, com um pouco mais de perlita, um substrato que segure um pouco a umidade, mas não fique molhado muito tempo. Ah, Roberto, mas eu me controlo bem com esfagno, controlo bem as regras. Então, ok, então aí você vai conseguir. Mas o grande problema do esfagno é manter esse molhado durante muito tempo. Mas olha, as duas plantas aqui da mesma forma, ó, uma cultivada em vaso, né? Então, taiwanense da mesma forma, ó, cheio de hastes florais, floriu também, ó, tudo seco, mas olha, teve aqui ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 hastes florais na última floração. E esse daqui também, olha, da mesma forma, ó, teve mais 1, 2, esse daqui já teve mais, umas 8 a 10 hastes florais, olha só. Né? Então as duas sendo cultivadas. O que é interessante, aqui olha, já foi colocado um pouco mais esfagno na planta, né, entre a madeira e a planta, e aqui cultivado no vaso. Então se você tem um ambiente que a umidade está mais controlada, é mais tranquilo para você controlar essa umidade, então olha, a opção de você cultivar em madeiras, eu sempre gosto mais pela questão da rega, me facilita muito. Agora, se o teu ambiente já não tem tanta umidade, você já não consegue segurar tanto essa umidade ambiente, sempre tem a opção de cultivo em vaso. Posso ajudar? Não. Você está procurando alguma coisa? Estou procurando alguma coisa que não tinha. Então tá jóia, olha só. Então, pensem sempre nisso. Umidade. A umidade ambiente é o que vai ser o segredo, é o que vai fazer com que você faça a sua opção de cultivo, tanto na escolha de espécies, quanto na forma de cultivo. Né? Então, se você não tem uma umidade tão grande no teu ambiente, você não consegue segurar tanto essa umidade, tome cuidado com as espécies que você escolhe. Tá? Evite as espécies muito delicadas. Agora, se você também, da mesma forma, não tem tanta essa umidade ambiente segura, pegue as espécies um pouco menos delicadas, né? E aí você tem a opção de cultivá-las em vaso. Agora, se o seu ambiente é controlado, você segura a umidade, aí sim, você pode abusar, inclusive, a questão do cultivo das tuas plantas. Tá? Mostrar algumas plantas aqui agora, para vocês verem como é que eu cultivo. Ó. Da mesma forma, esse daqui é um Bulbophyllum dolichoglottes. Tá? Um vaso aí 8, né, pequenininho. Olha só, mas como que essa planta tá? Olha como tá, linda, maravilhosa, né? Olha, e ela aí, ó, cultivo em vaso, da mesma forma. Então é um Bulbophyllum pequeno, né, delicado também. E aí onde que eu optei? No cultivo no vaso. E ele, olha, se desenvolvendo. É claro, para uma planta chegar nesse tamanho, não é um ano, não são 2 anos, né? Que são muitos anos de cultivo. Mas olha só, vale a pena, né? A planta fica linda, fica maravilhosa. O substrato que eu utilizei aqui para essa planta, casca de pinos, carvão, casca de pinos número 1, carvão misturado com um pouquinho de esfagno e aqui um pouco de turfa e casca de arroz. Olha só. Linda, né? Fantástica. Mostrar algumas outras plantas que eu cultivo em vaso também, né? Então a gente está falando de pequenas, né? Então ela fica grande quando ela fica uma touceira enorme, mas a planta normalmente é uma planta pequena. Esse daqui é o vaginato, olha só. Também ele crescendo da mesma forma aqui, ó, cultivado com casca de pinos, carvão, um pouco de esfagno não, um pouco de, esse daqui já é turfa, tá? Turfa com perlita e casca de arroz carbonizada, olha só. Linda a flor, né? Então esse daqui ele vai formando aquele castiçal, vai ficando pendente, né? Ele fica muito bonito. Então esse daqui é o Bulbophyllum vaginato, da mesma forma, vaso cuia. Então a questão aqui toda, qual que é? Umidade ambiente, né? Então, ela gosta de luz. E aí vem a floração. Aí você também precisa entender um pouquinho já quando a gente fala da questão de luminosidade. Mas olha, esse daqui já é o Tyrol, né? O Tyrol tipo Red, olha só. Da mesma forma, ó. Esse daqui já é uma planta que ela gosta de um pouco mais de umidade. Ela gosta de luz e de umidade. Então essa daqui eu já cultivo, o Tyrol, eu já cultivo em vaso cuia, mas com casca de arroz, tá? Carbonizada, esfagno e um pouco de chipre.
ela gosta de um pouco mais de umidade. Olha só que fantástica que está essa planta. Tá linda, linda demais. E eu estou aguardando ansiosamente a floração desse ano para ver como que vai ficar, né? Então essa daqui é o Bulbophyllus Tyrol. O que ele gosta, né? Umidade. Você já vê umidade e ele gosta de luz. Essas folhas avermelhadas, né? Já te dá, o bulbo dele é um bulbo vermelho também, já te dá um sinal. É uma planta que gosta de um pouco mais de luz, né? Então isso daqui é bem interessante da gente observar também nos bulbophyllus, né? Então alguns bulbophyllus já te avisam também, né? Esse daqui é o Physicon. Ele da mesma forma, olha só, a lateral, a folha de trás dele, por trás das folhas, e o bulbo ele é levemente avermelhado. O que isso significa? Que ela gosta de um pouquinho mais de luz, né? Então também os bulbophyllus te avisam isso, então é só a gente observar. E o que é interessante é que ele está subindo haste floral também, ó. O Physicon agora está começando a subir a haste floral. Daqui uns dias esse daqui está todo florido, muito bonito também, né? Vaso pequeno, casca de pinos, perlita, casca de pinos, carvão, turfa, perlita e casca de arroz carbonizado. Esse é o substrato que eu utilizo para essa planta também. Olha, muito bacana, né? Já existem algumas plantas também que eu cultivo, dou preferência para cultivar em madeira, justamente porque elas acabam se desenvolvendo um pouco melhor no meu ambiente, tá, gente? Então é isso que eu sempre falo, no meu ambiente. Então esse daqui, ó, cultivado em leque, esse daqui é o maquilinense, né? Maquiligense, né? Então, ó, como é que ele tá? Esse daqui é a forma tipo também, olha só. Leque de madeira, um pouco de esfagno na base e olha como que tá essa planta. Olha o verde dela, essa coloração muito bonita. E aqui a quantidade de raízes, né, que ela está soltando e também da mesma forma, ó, já está cheinha de haste floral. Daqui a alguns dias ela está toda florida também, cultivada em leque. Aqui já é o grande segredo também, a umidade ambiente. Toda vez que você optar por cultivo de bulbophyllus em madeira ou em leque, você sempre vai ter que observar muito essa umidade ambiente. Algumas espécies, elas aguentam você ter um pouco de esfagno na base, que nem essa daqui. Então, maquiligense, ele já gosta de ter um pouco mais de esfagno, você consegue mantê-lo com um pouco mais de esfagno na base. Isso também acontece com o que eu mostrei aqui, Physicon, o Piscicon. O Piscicon também você pode cultivar dessa mesma forma. O que você vai ter que colocar? Só um pouco mais de esfagno aqui na base, para que ele possa se desenvolver bem, né? Diferente daqueles menores que eu mostrei, como o moniliforme, o policulosum, o Physometrum. Então esses daí você já tem que tomar um pouco de cuidado para não exagerar no esfagno. Mas esse daqui não, esse daqui você colocando desse, você coloca aqui na parte de baixo, não coloque a planta em cima, mas ele coloque o esfagno embaixo, não tem problema nenhum. Olha só como que ele se desenvolve e cresce muito bem. Um outro aqui da mesma forma, que eu cultivo ele assim também, e ele é um bem delicado, né? É o Estivale, né? Ó, o Estivale aqui, olha. Também da mesma forma, tudo isso daqui seco, gente, foi haste floral. Olha aqui, ó, um pouco de esfagno aqui na base, nunca ele por cima do esfagno. Eu sempre prendo a planta e coloco o esfagno na parte de baixo aqui, olha. Ó os bulbos onde que eles estão e eu coloco o esfagno na parte de baixo, tá? Por quê? Porque a raiz vai para onde que ela quer. Olha, aqui está cheio de raiz que está subindo, ela não está indo para o esfagno. Só foi para o esfagno as raízes que precisavam ir para receber a umidade. As outras vão crescendo para os outros lados. E aqui, olha, broto novo saindo, broto novo crescendo e a planta se desenvolvendo muito bem, tá? Olha só, esse daqui também é o Capilips. Mostrei para vocês semana passada, essa daqui é uma planta também de pequeno porte. Olha só como é que tá aqui, ó, toda verde, né? Então isso significa que esse substrato aqui é um pouco mais úmido e é uma planta que ela gosta de um pouco mais de umidade. E olha só como é que tá a floração dela, ó. 1, 2, 3, 4, 5, fora mais uma que está abrindo ali 6, né? Olha só, esse é o Capilips.
né? Então a planta aí também muito bacana, muito linda, e é um bulbofilo que esse daqui já precisa de um pouquinho mais de umidade. E por isso que eu faço aquelas misturas de substrato, porque com aquelas misturas de substrato, se é uma planta que gosta de um pouco mais de umidade, eu coloco um pouco mais de substrato que retém umidade. Se é uma planta que gosta de menos, eu tiro um pouco ali do material que retém a umidade. E aí eu consigo ter, com as mesmas misturas, ou com as mesmas bases de substrato, eu consigo ter substrato que atenda a toda a necessidade das plantas que eu tenho aqui em cultivo. Tá joia? Aquelas que gostam de mais umidade, eu ponho um pouco mais de elemento que mantenha a umidade. Obrigado. Já aquelas que gostam de menos umidade, já coloco um pouco menos desse material que retém a umidade. E aí eu tenho plantas aí se desenvolvendo muito bem. Tá joia? Então, essa é uma. Deixa eu ver se ficou alguma coisa que eu não mostrei aqui de bulbofilos, né? Desses pequenos, como é que eu cultivo. Esse verdinho aqui. Esse verdinho aqui? Esse daqui. Então esse daqui é o Flaviflorum, tá? Também da mesma forma, tá? O Flaviflorum ele já se adapta melhor, cultivo em vaso também, tá? Então eu cultivo ele aqui em vaso, é a mesma mistura. Casca de pinos, carvão, estufa, perlita e casca de arroz carbonizado. Olha só, e a planta aí, ó. Em plena floração, mais uma haste floral saindo aqui, ó. E a planta saudável, e aí se desenvolvendo e crescendo muito bem, né? Então, vasos pequenos. Então, vamos lá, gente. Para a gente resumir o que a gente falou aqui. A questão dos bulbofilos miniaturas e pequenos, tá? Miniaturas, normalmente eles precisam de mais umidade ambiente. Então pensem na sua umidade ambiente que você vai ter dentro do teu orquidário. Ou pelo menos tenha um espaço dentro do teu orquidário onde que você tenha um pouco mais de umidade ambiente. Bulbofilos miniaturas, apesar deles gostarem dessa umidade ambiente maior, eles não toleram ficarem molhados muito tempo. Ou seja, se você não tem umidade ambiente, não adianta você substituir isso por rega, né? Se você ficar regando eles constantemente, essa raiz dele vai ficar molhada constantemente, vai apodrecer a raiz e a planta vai definhar e vai morrer, tá? Então isso tem que tomar muito cuidado. Se você tem um ambiente, mas esse ambiente você não consegue reter muito essa umidade, então escolha espécies que podem ser cultivadas em vaso, que você vai ter melhor sucesso com isso. E se você não tem aí como manter a umidade ambiente no teu espaço, também faça um cultivo em vaso. Ele é muito melhor, principalmente, do que o cultivo que você faz em madeira. Toda vez que você cultivar e optar por cultivo em madeira, sempre tenha em mente, você precisa ter umidade ambiente. Se você não tem umidade ambiente, a opção de cultivo é o vaso. Roberto, mas o meu orquidário não é coberto. Aí é o investimento. Você vai ter que investir uma hora em cobrir o teu orquidário, ou os materiais que você utilizar para fazer o substrato da tua planta, que eles também sejam, não retenham essa umidade, principalmente no período de chuva, muito tempo molhado. Mas é um risco que você vai ter de fungar as suas plantas na época de muita chuva, tá? Quando você tem as duas opções de cultivo, madeira ou vaso. Madeira, sempre pense umidade ambiente. Vaso, você já pode perder um pouquinho ou ter um pouco menos de umidade ambiente. E é mais fácil de você adaptar a sua planta ao cultivo. Tá joia? Questão de adubação, tá? Eu sempre dou preferência para utilizar o micro-orchids fert, né? Nas plantas, nos bulbofilos, né? Então, utilizo ele quinzenalmente. Então, a cada 15 dias eu faço a aplicação do micro-orchids fert. Tá joia? Questão de substrato, tá? Tenha sempre em mente, quando a gente fala em substrato, esse daqui é o micro-orchids fert, tá, gente? Ele tem todos os macronutrientes, tem 9 micronutrientes e tem 3 hormônios vegetais. E para micro e pequenas orquídeas é um dos adubos que eu utilizo e tenho tido muito sucesso com florações e desenvolvimento das plantas, como eu sempre mostro para vocês aqui.
O que é interessante, tá? Na questão de substrato? Tenha sempre várias opções de substrato e utilize misturas, que com isso você vai ter um substrato que tem mais umidade, substrato com menos umidade, você vai poder adaptar a tua forma de plantio e com isso a tua probabilidade de sucesso é muito maior. Tá? Quando a gente utiliza só um tipo de substrato, eu só uso esse substrato e só uso dessa forma, te limita muito com a relação às plantas que você pode ter no seu orquidário. Tá joia? Então sempre pensem nisso e comecem a estudar um pouquinho mais essa questão do substrato, que às vezes isso é o grande segredo nisso. O pessoal, a Maria Cleusa aqui está falando que está sem som. Fala um pouquinho mais e pergunta aí para o pessoal. Tá, melhorou o som? Aqui tá normal, mas deixa de qualquer forma, né? Tá todos os microfones conectados, né? Às vezes às vezes você que está sem som, né? De repente liga ali o teu microfone, que às vezes o teu próprio volume, né, Maria Cleusa, veja aí, que às vezes é o volume do teu aparelho, do teu computador, tá? Mas aqui pelo menos o pessoal não tem comentado nada, ninguém reclamou não, às vezes é o teu aparelho aí, tá? Ou a conexão do pino aí do teu microfone, tá? Bom, gente, então isso que eu queria mostrar para vocês, falar um pouquinho aí desse cultivo de bulbophilos miniaturas e de pequeno porte, que como eu cultivo e como eu acredito aí que dessa forma vai ser bem interessante para vocês, principalmente com a questão aí que é importante, gente. Umidade ambiente, substrato que você vai utilizar, forma de plantio, luminosidade, tá? Então esses são pontos fundamentais para o sucesso que você tem aí no cultivo. E aí a complementação da adubação, da alimentação da tua planta, utilizando um adubo ideal aí, ou que seja o mais completo para você estar utilizando na alimentação da tua planta. Tá joia, gente? Espero aí ter ajudado e ter tirado algumas dúvidas aí com relação ao cultivo de pequenas e micro-orquídeas. Gente, eu passei até um pouquinho do tempo porque eu me empolgo. Quando a gente vai falar de micro-orquídeas, de pequena orquídea, para mim aí eu me empolgo bastante. Mas é isso, gente. É essa mensagem que eu queria passar para vocês hoje com relação ao cultivo de espécies em miniaturas e de pequeno porte do gênero Bulbophilo. Tá ok?